Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal do YouTube, Jarita Vijaya Terapias Integradas. Vamos começar hoje com mais um caso, práticas terapêuticas com os florais Saint-Germain. Hoje, nosso caso 6. Se você quiser conhecer os outros casos, só seguir aí no canal, a gente tem os casos. São casos clínicos inspirados que vão trazer para a gente a oportunidade de estudar, de aprender e de trazer aí as flores dos florais Saint-Germain na composição do nosso buquê. Então, vamos lá. Bom, então, as práticas vão vir um videozinho normalmente por semana, eu estou gravando. Então, toda semana a gente tem um caso novo para a gente poder discutir, para a gente poder partilhar. A primeira coisa que eu peço, que a gente está sempre fazendo aqui, é a parada e o respirar. Respirar para que você consiga receber esse caso, pega seu caderno, suas coisas, começa a anotar, assiste, reassiste. É importante que você receba o paciente, que você sinta dentro de si o que está te trazendo esse paciente, qual é a emoção, qual o pensamento. Isso vai ajudar a gente a descobrir qual são as nossas 3 flores para o nosso paciente. Então, vamos lá. Hoje eu vou trazer, diferente dos outros vídeos, hoje eu vou trazer para a gente se conectar à oração do raio verde, na realidade o decreto do raio verde da cura. Então eu vou convidar você a sentar confortavelmente na sua cadeira, a respirar fundo. E desse lugar a gente vai começar a fazer a nossa invocação. Então, agradecendo aos nossos mestres e mentores, agradecendo por esse dia, convido você a ler e fazer a invocação do raio verde. Se você não quiser ler também, fica quietinho, quietinha, e a gente vai seguindo. Amado Pai Celestial, quero e peço pela manifestação da alegria e da visão divina do seu 5º raio em minha vida. Mande no Senhor os seus amados representantes para o raio verde, esmeralda, Elohim Vista e Cristal e os senhores da forma, Mestre Ascenso Hilarion, Chohan do 5º raio e os raios de cura, Arcanjo Rafael e sua amada gêmea, Mãe Maria, amados mestres do raio verde, coloquem suas presenças eletrônicas sobre mim agora. Tragam-me a alegria e o bem-estar do raio verde esmeralda. Purifiquem e intensifiquem a luz do meu chakra da 3ª visão, queimando a chama verde esmeralda através das 96 pétalas desse chakra, acendendo a luz do olho de Deus que tudo vê em todas as células do meu ser. Aumentem os meus poderes de concentração mental. Amados seres cósmicos do raio esmeralda, libertem a visão dos erros e das imperfeições, mostrando-me sempre as virtudes do nosso Pai e Mãe celestiais, em tudo e em todos. Enviem-me a alegria de viver, consciência da verdade, abundância, ciência, método, vida, saúde e cura. Deem-me a consciência da unidade, rejuvenescimento e regeneração, da precipitação direta e indireta do espírito para a matéria, que assim seja, assim é, graças a Deus. Então, agora você está preparado, preparada para receber esse nosso caso. Preparado para conectar com o seu eu sou, despertar a intuição, aliada ao nosso pensamento e ao nosso raciocínio. Então, o objetivo é sempre abrir os olhos, prestar atenção. Agora, eu não estou mais escrevendo os casos, né, no Facebook. Eu estou querendo que vocês assistam o vídeo para que você receba mesmo, através das minhas palavras, da leitura dos slides, o nosso caso. Então, vamos lá. Toda vez que o seu paciente estiver falando alguma coisa, naquele momento, tudo que você acredita, todas as suas crenças, tudo que você vivenciou vai ficar fora da sala. E isso vai ser acionado a partir do momento que você começa a pensar sobre o paciente. Por que ele tem que ficar lá fora? Para que a gente possa se inclinar delicadamente a ele, sem julgamento, apenas ouvindo e criando essa história na nossa mente para que a gente possa conduzir esse caso. Então, cada um aqui que comentar, que resolver partilhar a sua opinião, é importante. Então, levanta a tua mão, coloca aí as suas flores e a gente segue junto, entendendo que cada um vai ter uma leitura, que as flores podem ser parecidas ou não, e é importante que você siga a sua intuição nesse momento. Então, os florais Saint-Germain foram criados por Neide Marguanari na década de 90, e a gente tem um sistema aí de 89 flores, 17 formas compostas, e qual que é o objetivo? Trabalhar o 3. Trabalhar apenas 3
flores. Ai, Camila, mas eu posso usar 12, 15, eu uso buquê grande. Sim, mas aqui a gente vai tentar trabalhar o três conectado à Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse Espírito que habita dentro de cada um de nós, esse Espírito de Deus Pai que está lá no céu como princípio inteligente, como representação, e o Deus Filho que foi Jesus, um dos representantes que teve a vida carnal aqui na Terra. Então, conectado ao 3, nós vamos escolher apenas 3 flores e vamos conectar aí o nosso quebra-cabeça, entendendo o nosso paciente. E a cada prática integrativa, cada prática terapêutica, cada caso, eu trago um tema. O tema de hoje tem a ver com os vídeos anteriores, as emoções. E a gente vai trabalhar hoje a alegria. E aí você vai falar, putz, Camila, mas a alegria não é algo bom? Sim, é bom em equilíbrio. Em excesso ou deficiência, como é que pode trazer? O que pode acontecer com a gente quando a gente tem ou bastante alegria ou pouca alegria? Então, a alegria vem como estado de satisfação extrema, sentimento de contentamento ou de prazer excessivo, alegria de ser feliz, circunstância ou situação feliz. É uma alegria tê-los em casa. Essa é a definição do dicionário. Como é que a gente vai ter? Então, para onde a gente vai estar olhando? O que é o excesso? O excesso entra como agitação, atividade desordenada, movimento prolongado, agitação do mar. Então, no dicionário, a gente tem agitação. E mais profundamente, tecnicamente, Freud, nosso querido Freud, já estudava um termo técnico, que é para o excesso da alegria, que é a nossa querida histeria. É comportamento que se define pelo exagero dos sentimentos emotivos diante de uma situação específica ou provocada por outros motivos. Neurose definida pela ação de recalcar inconscientemente os impulsos, sendo esses manifestações manifestados fisicamente pelo corpo. O que isso significa? Significa que, de alguma forma, a gente acaba, para se proteger, recalcando. Então, trazendo algumas das nossas coisas para o nosso inconsciente, esquecendo, negando para que elas fiquem lá e para que a gente possa sobreviver. Então, recalque nada mais é do que um mecanismo de defesa em que o indivíduo que sofre determinada coisa e que naquele momento não consegue lidar com aquilo, acaba levando esse conteúdo para o inconsciente. E aí, determinadas coisas durante a vida vão fazer com que a gente desperte isso que foi recalcado e inicie aí trazendo um trabalho, uma elaboração, e a terapia floral está aí para isso. Então, a histeria e a agitação, muitas vezes, vem do estresse. Então, esse estresse gera ansiedade, pensamentos automáticos negativos. Depois desses pensamentos, as emoções também que não se adaptam a isso. E os sintomas físicos e comportamentos negativos ficam e viram um ciclo. Então, o nosso paciente vai estar passando por isso quando ele chegar com a gente e tiver esse excesso ou deficiência de alegria. Então, esse estresse pode causar N doenças. Aqui tem alguns exemplos de doenças, mas preste bastante atenção. No caso do sentimento alegria, que está vindo como tema, o estresse pode ser o causador da agitação, da hiperatividade ou da depressão, da falta de impulso de vida. Então, nesse ponto, qual que é a visão integrativa? Como é que eu vou trabalhar isso? Então, primeiro que na visão integrativa, a gente vem com excesso. Então, excesso de coisas, excesso de afazeres, correria do dia a dia, tudo isso pode levar aí a alguma desarmonia no corpo. E na medicina tradicional chinesa, assim como na medicina e na linguagem do corpo, a gente tem o coração como órgão-alvo, o elemento fogo também. Então, tanto o coração quanto o elemento fogo vão estar intimamente ligados aos distúrbios que envolvem o sentimento da alegria. Nesse contexto, o que a gente tem? Então, aqui a gente tem uma definição muito clara. O estresse vai enfraquecer o coração e o cérebro. Na medicina tradicional chinesa, a gente tem a presença do coração, do chakra cardíaco, ligada às questões de mente, ao que eu penso. Porque uma vez que eu senti, eu pensei, e uma vez que eu pensei, eu emocionei. Essa estreita ligação
faz com que o nosso corpo manifeste alguns distúrbios. Então, percebam que muitas vezes, quando o coração não está bom, quando a gente tem algumas questões, até em relação, às vezes, o colesterol, triglicérides, às vezes eu tenho alguma veia, alguma artéria que está entupida, isso vai demonstrar para a gente que existem mágoas e sentimentos que não foram trabalhados, que não foram pensados. E como disse Freud anteriormente, esses pensamentos são recalcados, é levado para o inconsciente. Muitas vezes a pessoa que tem esses problemas nem sabe por que aconteceu, o que aconteceu. E cabe a nós percebermos o que é, através das perguntas, através do acompanhamento. Por isso que eu trago para vocês a possibilidade de acompanhar os seus pacientes, pelo menos às vezes quinzenal, às vezes mensal, mas trazer para ele a oportunidade de entender o que é isso, o que está acontecendo. E as flores vão poder ajudar. Nesse conceito, a gente tem no chakra cardíaco também a glândula timo, que é a chave da nossa imunidade, que nos dá força e que contém parte e até conduz uma grande parte da nossa energia vital. A energia que mantém todo o nosso corpo vivo. Para medicina tradicional chinesa, essa energia vai estar armazenada tanto na parte do coração, no sentir, quanto no rim. Então, os dois sistemas vão ter íntima ligação com a questão do prazer, da alegria, da força. E aí, como que a gente faz? Então, a gente vai pensar na visão integrativa que o que eu penso e o que eu sinto precisam estar conversando. Se não está conversando, existem alguns problemas aí que a gente vai lidar. Na medicina tradicional chinesa, a gente tem o coração ligado ao Shen, mente. Então, o que eu penso é muito importante. Na medicina energética, a gente tem o chakra cardíaco, que abriga o que eu sinto, a glândula timo, e a gente vai seguindo aí. Bom, vamos conhecer então a nossa paciente. Prestem atenção, revejam, voltem, sintam. Então, a nossa paciente é a Rosa. A Rosa tem 40 anos, é casada, tem 2 filhos e é professora. Vamos ver o que a Rosa traz. Eu sempre gostei do meu trabalho. Então, ela já faz uma afirmação. Ela falou que sempre gostou do trabalho. Vamos ver mais. Mas esse ano tudo mudou. Há 4 meses estou trabalhando em casa. Então, ela está na quarentena, trabalhando em casa. Tenho reuniões, aulas, correções e parece que tudo aumentou. Então, uma sensação muito constante do pessoal que está dando aula, o quanto a demanda em casa aumentou e o quanto estar em casa, na frente do computador, tem trazido esse peso. E é uma coisa que tem muita gente reclamando e falando. E aí a gente segue. Ainda tenho que dar conta da casa, dos filhos, das compras. Parece que sou só eu. E continua. Cada um faz as suas coisas. E eu? Como fico? Ninguém se mexe para nada. Então ela traz o só eu, a solidão, e ela traz que ninguém a ajuda. E que todo mundo está fazendo as coisas, menos ela. E a gente segue. Meu filho reclamou que eu não paro. Poxa, eu sempre fiz tudo. Ninguém nunca me ajudou. Então ela já traz uma questão do passado. Ninguém nunca me ajudou. E uma afirmação. Eu sempre fiz tudo para conseguir explicar o que o filho falou, que ela não para. Vamos continuar. Meus alunos já me irritam, meus filhos também. Eu nunca me senti assim. Então, ela traz um sentimento que ela desconhece e ela traz uma irritação aí, tanto dos alunos quanto dos filhos. E aí, sabe, parece que nada está bom. Eu me irrito e tive um pico de pressão alta na semana passada. Então, ela traz um descontentamento, nada está bom. Então, nada ela consegue ver a parte boa. E traz um sintoma físico, que é o pico de pressão na semana passada. Continuando. Sobre minha vida, que vida? Isso é vida? Não tenho mais ânimo para nada, estou muito cansada dela. Então, ela traz uma outra questão. A terapeuta ou o terapeuta pergunta sobre a vida e ela desconhece a vida. Ela desconhece o que está acontecendo. E ela traz o desânimo e ela traz o cansaço. E aí a gente segue. Eu já não estou conseguindo dormir. Minhas coisas estão atrasadas. Eu sinto um peso que não sei explicar.
Então, ela traz a insônia, o não conseguir dormir, as coisas atrasadas e o peso, que ela não sabe explicar. Ouvi falar desses florais. Será que eles funcionarão comigo? Então, presta atenção aí no caso da nossa querida Rosa. Ela traz para gente toda uma demanda. Uma professora surpreendida pela quarentena, que está em casa e que está trabalhando muito mais. Ela traz o ninguém ajuda, ela traz o peso, ela traz o cansaço, a irritação. E aí? Qual que será o seu trio de flores? Quais são as 3 flores que você vai indicar para a Rosa? E agora, finalizando. Então, o excesso de coisas, o estresse, os sentimentos não trabalhados vão gritar em algum momento da nossa vida. E a partir daí, outras pessoas também vão estar nesse campo, te auxiliando ou te desequilibrando. Então, preste muita atenção. Como é que está o seu meio, o seu ambiente? As pessoas estão somando, te ajudando ou estão te prejudicando? Preste bastante atenção, porque realmente ninguém vale o desequilíbrio emocional, as lágrimas, a insônia. E a partir daí, existe sim alegria no meio de tanta tristeza. Existe sim uma chave. E as flores podem ajudar. Elas são um mecanismo de despertar da essência. E é assim que a gente vai ajudar a Rosa e todos os nossos pacientes. A partir daí, a alegria não está nas coisas, está em nós. E o coração e o cérebro precisam e vão andar juntos. Nessa porção, esse é o nosso caso, nosso 6º caso. O convite é que você veja, reveja, sinta. Lembre-se que a alegria de tudo é muito boa, mas ela em excesso, ela pode estar causando alguns desconfortos ou indeficiência também. Então preste atenção em excesso de hiperatividade, agitação, indeficiência, tristeza. Percebam e recebam o caso da Rosa, uma professora apaixonada pela profissão, que gosta do que faz, que foi surpreendida pela quarentena. E na quarentena ela encontrou os filhos, a casa, o excesso de trabalho. E tudo isso faz com que ela não enxergue a vida quando a terapeuta ou o terapeuta pergunta. Então, você que está assistindo o vídeo, quais são as 3 flores que você indicaria para a Rosa? Deixa aí seu comentário, sua justificativa e a gente vai seguir trabalhando junto. Um beijo, curta, compartilhe e até o próximo vídeo. Tchau!